Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Eu fiz até um suspense para que você falasse conosco. Você viu que eu me pausei a fala. Foi bacana, foi legal. Gostou? Adorei. Pausa dramática. Pausa dramática. Dimara Oliveira, a nossa centroavante predileta, aquela que bate um bolão, está aqui para nos falar tudo sobre o futebol de Minas Gerais. Particularmente porque nesse final de semana teremos um clássico no sábado entre Cruzeiro e América, ou América e Cruzeiro. O América é quem é o mandante do jogo. América. Exatamente. América que definiu o preço de ingressos a R$20 e R$30. Seguinte, a torcida do Cruzeiro poderá comprar 13 mil ingressos a partir dessa quinta-feira, às 9 da manhã, somente no ginásio aqui do Barro Preto. Então, 13 mil ingressos para a torcida do Cruzeiro. Yes. Se a gente fizer a conta que são 18 mil, ficaram 5 mil para a torcida americana. Então, mas aí eu acho correto, achei super lúcido, uma decisão lúcida. Ontem eu vi amigos americanos se assanhando, dizendo que era um absurdo, a América permite isso. Absurdo aí pro Mato Grosso. Não, saibamos com clareza. A torcida do América é uma torcida que tem tradição. Que não ultrapassou os 5 mil em nenhum jogo. E uma torcida, mas é uma torcida de tradição, uma torcida reconhecidamente devota, fiel ao time do América. Eu, por exemplo, gosto muito de alguns torcedores americanos que têm essa fidelidade ao América, independentemente de onde o América esteja. Que o América Exatamente. Agora está valendo a gente falar também para essa torcida americana que ela está precisando ir a campo, né? Eu queria até mandar um abraço para o meu amigo Sandro Fusca Drummond, que é um dos americanos mais fanáticos que eu conheço, e dizer a ele o seguinte: acho correta essa atitude do América em permitir que a torcida do Cruzeiro vá até lá, porque nessa quadra da vida o América tem também que se garantir com a renda. Mas é óbvio que a questão é financeira. E aí muita gente pergunta assim, mas será que quando for contra o Flamengo, quando for vai ser a mesma coisa? Pode até ser que seja. Pode ser que Depende da situação. Eu acho que o América tem que pensar nessa questão no seu torcedor. Então tá bom. Então vamos pedir para a torcida do América nesse momento para ela apoiar o time. Que ela seja então mais de 7 mil, mais de 8 mil, que daí o América não vai ter que diminuir o número de ingressos para a sua torcida. Exatamente. Então eu achei muito lúcida essa atitude do América, porque no clássico, no Mineiro, foi diferente. E o que aconteceu com o estádio? Ficou vazio. Então já é um jogo às 21 horas. Né, que o América vem aí procurando uma vitória, não está bem na competição. O Cruzeiro também, a torcida não está assim, dessa maravilha com ele. Então, achei extremamente acertada essa decisão do América. O América tem que se preocupar com o que a gente ouviu ontem dos jogadores do América. Como fazer para tentar uma vitória em cima do Cruzeiro? E aí, todo mundo falando muito da questão do meio-campo. Tem que ganhar o meio-campo do Cruzeiro. É o setor do Cruzeiro que tem a sua condição melhor, é realmente o grande destaque da equipe do Cruzeiro. Então, passar por este meio-campo do Cruzeiro, ganhar este meio-campo do Cruzeiro, pode ser a solução para o América buscar essa vitória que tanto interessa para ele, porque é bom lembrar o seguinte: são duas equipes que vão entrar pressionadas, duas equipes que estão brigando lá embaixo. Então, são situações diferentes, porque a gente sabe que a pressão em cima do América diminui em relação a ele estar voltando à Série A, e a pressão em cima do Cruzeiro é muito grande em relação ao Cuca, em relação ao futuro. Sim. Porque mesmo que o Zezé tenha dito, olha só, o Cuca vai continuar, nós acreditamos no Cuca, esse trabalho dele é bacana, o Zezé também deixou meio, entre aspas, que um treinador também vive de resultados. E é óbvio que a gente sabe disso. Ontem uma psicóloga até esteve na Toca da Raposa, conversando com o técnico Cuca. Eu acho extremamente válido tudo que for possível neste momento. Né? As pessoas têm algumas restrições, algumas condições. Eu trabalhei, por exemplo, como assessora de imprensa do Cruzeiro com o Luiz Felipe Scolari, que se utilizava de psicólogo, com o Vanderlei Luxemburgo, que se utilizava de psicólogo, com o Paulo Autuori, que se utilizava de psicólogo. Então, são situações em que às vezes é necessário mesmo uma ajuda, uma forma de... Porque tem atleta que se você apertar muito, ele reage de um jeito. Tem atleta que se você afasta, deixa ele pensar, ele reage de outro jeito. Então, é legal uma análise para você saber como que você vai relacionar. É relacionamento humano. Né? Eu queria aqui também fazer uma ponderação, Dimara, porque eu vejo alguns torcedores do Cruzeiro, amigos torcedores do Cruzeiro, numa posição muito crítica com relação ao atual elenco do Cruzeiro. Esse atual elenco do Cruzeiro é aquele mesmo que fez uma campanha brilhante na Libertadores. Claro. É o mesmo que foi campeão mineiro. Portanto, é bom lembrar-se que esse elenco não desaprendeu a jogar futebol e que ele tem qualidades para ser um dos principais elencos do futebol brasileiro nessa temporada. É uma retomada de caminho. Exatamente. Né? E acho que passa por isso aí. Então, acho todas essas tentativas válidas. Você vê, por exemplo, agora, o Diego Renan, depois que teve aquela situação que ele reivindicou a questão da titularidade, através da sua assessoria de imprensa, ele acabou ficando de fora, aí teve a contusão, agora ele já está voltando, vai ficar à disposição do técnico Cuca, tem o Roger também, que deve ficar à disposição e vai entrar
entrar no decorrer da partida. Então, são situações que o Cuca já vai administrando de ter esses jogadores para dar sequência no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que é um jogo que vai chamar muita atenção no sábado às 21 horas e que a gente vai poder ver duas situações de duas equipes mineiras que estão precisando mostrar mais futebol em termos de Campeonato Brasileiro. Já pelo lado do Atlético, quando a gente tem que lamentar mais uma vez uma contusão para o Richarlison, né? O Richarlison ia aí numa sequência de 5 partidas que ele foi muito bem, né? Trabalhou muito bem contra o Bahia como primeiro volante na última partida. E aí é uma lesão de joelho. O doutor Rodrigo Lasmar não quis ponderar assim, o tempo, mas é pelo menos 20 dias aí, porque isso depende muito da reação do organismo do jogador. Sim. Então é o seguinte, ele chegou para o Atlético, daí teve uma contusão, daí parou, aí depois ele teve a expulsão, aí depois os jogos da Copa do Brasil ele não podia atuar, porque ele ainda pagava a suspensão do jogo de quando ele ainda era jogador do São Paulo, aí depois ele voltou, aí teve outra contusão, aí foi expulso de novo e agora outra contusão. Então, quer dizer, essa sequência do Richarlison vem sendo prejudicado no Atlético. Toda vez que você vê que ele tem uma condição melhor de jogo, ele acaba sendo prejudicado por essa questão de cartões, de suspensões, de contusão. Então, a gente lamenta por causa disso. E ele já tinha perdido o Felipe Souto, que fez a artroscopia anteontem, já saiu do hospital e tem aí essa recuperação, e perdeu também o Richarlison. Mas tem aí o Daniel Carvalho, que revelou que teve uma conversa muito franca com o técnico Dorival Júnior, da sua vontade, e ele mostrou que essa conversa foi muito válida por tudo que ele fez no jogo contra o Bahia. Me parece que vai ganhando a titularidade, vai ganhando essa possibilidade, como ele tem também o Dudu Cearense aí, que se apresentou muito bem pelo setor de meio, também no jogo contra o Bahia, vai ganhando uma solução e vai ganhando uma posição. E essa questão que a gente tem questionado muito do atacante, que o Atlético precisa contratar, a gente pode dizer aqui para a torcida que o Atlético está contratando o atacante. Esqueçam essa história que eles andam falando de jogadores argentinos, de Jadson, que é muito caro. O que o Atlético está contratando neste momento é um atacante realmente que vai fazer uma diferença, que vai chegar para jogar, que vai poder estar ali ao lado do Guilherme, realmente para poder formar essa dupla, que eu acho que é muito importante. O Guilherme já está voltando nessa partida, já treinou normalmente ontem, mesmo estando jogando fora da posição, como a gente tem acompanhado nas partidas. O Guilherme é um jogador que fez muita falta esses 2 últimos jogos, e acho que com a presença do Daniel Carvalho, com aqueles lançamentos todos, com essa qualificação que ele dá ao meio, a situação do Guilherme ali na frente pode ser ainda melhor. Lembrando que ontem o torcedor atleticano ficou um tanto quanto feliz com a notícia de que o Atlético de Goiás quer o Rafael Cruz, né? E aí o Atlético está conversando para emprestar. Não entendi essa sua fina ironia. Não é porque eu tô Eles baseando, não levam o Ricardo Bueno junto, não? Eu estou baseando exatamente no que o pessoal conversou comigo por e-mail, na rua e tal. Eles queriam até que fosse meio que um pacote, leva os dois por o preço de um. Mas aí a gente está incluindo o Ricardo Bueno. O Atlético Goiás. Não, é o próximo, inclusive, adversário do Atlético, né? Que tem como treinador o PC Guzmão. E aí, só para a gente brincar um pouquinho, mas só para o pessoal entender. O PC Guzmão era o treinador do Rafael Cruz quando ele apareceu bem no Atlético de Goiás. Sim. E acabou tendo a chance de vir para cá. Então, óbvio que o Rafael Cruz também quer voltar para lá. A família da esposa dele é de lá. A comissão técnica que está lá agora é exatamente a comissão técnica que fez com que ele se desse bem, tivesse aquela velocidade, aparecesse da forma como ele apareceu e depois acabasse aparecendo aqui no Atlético, né? Então, quem sabe lá, e a gente torce para que ele reencontre aí o seu melhor futebol e possa tá bem aí na situação. Mas que a torcida comemorou, a gente não pode deixar de dizer que a torcida comemorou. E não podemos deixar de dizer também que a CBF, o Mano Menezes, pôde convocar mais um goleiro e convocou o Jefferson e não o Fábio. Então a gente tem que dizer o seguinte, que se o Grêmio disse que o Vitor estava convocado, né? O Júlio César estava convocado, né? O Cruzeiro falou que o Fábio estava convocado e o Botafogo não recebeu nada. Quem foi que atrapalhou a convocação do Fábio? Quem? Bom, é difícil isso. Não foi o Denit, não. Na verdade, não foi o Denit. Na verdade, só para a gente pensar aqui um pouquinho sobre a convocação ou as não convocações do Fábio. É inexplicável, eu não consigo entender. Eu também não. Eu não consigo entender como torcedor de futebol, como apaixonado sobre futebol, não consigo entender como é que um goleiro com as qualidades do Fábio, com o que ele demonstra
com a forma e principalmente técnica, com o momento que ele vive, né? Com a forma técnica que o Fábio demonstra. É até bom para o Cruzeiro não ser convocado. Não, para o Cruzeiro nesse momento. Aí muita gente fala assim, mas ele seria o terceiro goleiro. Aí é que a história, mas você tem certeza disso? A gente nunca tem essa certeza. Então é lamentável que mais uma vez ele tenha sido prejudicado nessa convocação. E eu acho que o Fábio, quer saber de uma coisa, tem que esquecer essa história de seleção e pensar mesmo no Cruzeiro, no que ele pode trazer para o Cruzeiro e nessa força que ele já tem, porque mesmo não indo da seleção, não jogando pela seleção, ele tem uma força muito grande com a torcida. Bom, é isso? Ele de tem um sinalzinho ali. 12:30, na tela da Band, com Minas Esporte, falando sobre tudo isso e muito mais.